Fala galerinha, tudo bem? Nós vamos trabalhar agora com a nomenclatura de aldeídos e cetonas, né? São funções caracterizadas por um grupo diferente, né? Nós vamos aqui encontrar o grupinho carbonila, que é o carbono fazendo dupla com o oxigênio, né? Diferentemente de álcoois, enóis e fenóis, né? Nos quais nós encontrávamos o grupinho hidroxila, tá bom? Então a carbonila, que é um grupo importante, ela vai aparecer em várias funções, aldeídos e cetonas, ácidos e ésteres, né? Haletos de acilas, anidridos, ácidos, tá bom? Então, um grupinho que vai ser muito importante dentro da química orgânica, né? Participa de muitas reações orgânicas em cada uma dessas funções. A carbonila é um grupo muito importante para a gente, tá bom? Então, no caso dos aldeídos, nós vamos encontrar essa carbonila, que é esse C-O, não é? Ligado a um hidrogênio, tá ok? Então, todo aldeído obrigatoriamente vai apresentar esse pedacinho que vocês estão vendo, tá? O C-O ligado aqui, ó, ao hidrogênio, tá ok? À direita desse carbono, ou à esquerda, tanto faz, tá bom? Mas na minha representação, aqui esse grupo R seria uma cadeia carbônica qualquer. Esse grupo R, ele pode, né, nesse caso, ser um grupo alifático, mas ele pode ser também um grupo aromático, tá bom? Então, desde que eu tenha um C-OH, eu tenho um aldeído como função orgânica, tá bom? Quando nós formos nomear aldeídos, a terminação, ou seja, o sufixo para aquela função vai ser al, beleza? Enquanto os álcoois terminavam em ol, os enóis também terminavam em ol, os fenóis terminavam em fenol, os aldeídos vão terminar em al. Então, para cada uma das funções, né, nós vamos ter sufixos, né, que a caracterizam, beleza? No caso do carbono de um aldeído, esse carbono para a gente ele vai estar sempre na ponta, tá ok? Então, ou na extremidade da esquerda ou na extremidade da direita da minha cadeia principal. Tá? Nós não vamos nomear compostos nos quais, não é, esse grupo C-OH, que caracteriza a função aldeído, é um grupo ligante, não é cadeia principal. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, os aldeídos terminam em al, como eu disse para vocês. E esses aí, né, são alguns aldeídos importantes, aldeídos, né, que também têm nomes, né, que vão identificá-los, e não são nomes IUPAC, né? O metanal é um aldeído importante para a gente, tá? Conhecido aqui como aldeído fórmico ou formol, são os nomes, né, mais comuns. Também conhecido aqui, claro, como formaldeído, conforme a tabelinha mostra para vocês. É o único aldeído no qual eu só tenho um carbono. Então, aquele Rzinho que apareceu no slide anterior, ao invés dele ser, não é, uma cadeia carbônica aromática ou não, ele é também um outro hidrogênio, tá ok? Formol é muito conhecido, não é um solvente muito usual para a gente, ok? O etanal, também um aldeído importante, tá? Conhecido aqui como acetaldeído. Ele é um produto, não é, da oxidação do etanol, mas uma oxidação parcial e não total, tá ok? E ele vai aparecer muito para a gente em reações, né, orgânicas, ok? Então esses dois aldeídos são os principais nessa tabelinha, né? Em termos de aplicação, vocês vão encontrá-los muitas vezes, né, em contextualizações nos exercícios, tá legal? Então depois vale a pena dar uma passadinha e ler um pouquinho sobre cada um deles, tá ok? Então esses compostos aqui, em breve nós vamos, né, então, vai lá. Começando com o primeiro aldeído que nós temos aqui, o carbono funcional ele vai estar na ponta. Então, para a gente, o aldeído obrigatoriamente está na posição de número 1. Não é? Na cadeia principal, nós temos que inserir o carbono funcional e a função nós damos a preferência sempre que formos nomear compostos. Ou seja, se o carbono da função é o mais importante, ele está na ponta, o número 1 é atribuído a ele. Tá bom? Então, no caso do aldeído, ao ser nomeado, né, esse carboninho aqui em vermelho é o carbono de número 1, belezinha? E eu tenho à sua esquerda mais 5 carbonos dentro do CH2 aqui e mais um CH3 sexto. Então esse aldeído ele tem 1, né, mais 5, 6, contando com a pontinha 7. Então nós temos aqui o heptanal, tá ok? Hept dos 7 carbonos, o an das ligações simples, e o al é a terminação de aldeídos, tá ok? Aqui, agora, nós temos um aldeído ramificado. E aí nós vamos pegar a maior cadeia carbônica, claro, na qual nós encontramos o carboninho da função, que é esse carboninho vermelho aqui, ó, que ele vai estar na nossa ponta, tá bom? Então a cadeia principal vai ser essa aqui, ó, selecionando em amarelo. Cheguei aqui, se eu for para frente ou descer, dá na mesma, então
Vamos pegar essa linear, tá bom? E eu percebo que eu tenho o grupinho etil aqui em laranja, como ramificação da minha cadeia, ligado em qual carbono? Começando a partir do carbono da função. 1, 2, 3. No carbono 4, eu tenho um grupinho etil. Então, nós vamos chamar esse composto, né, de 4-etil-hexanal, tá bom? Esse nomezinho aqui, ó, tá errado, tem esse M aqui não. Então, 4-etil-hexanal, tá bom? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, beleza? Então, 4-etil-hexanal. Esse metil aqui, esse Mzinho, tem que sumir pra gente, tá? Um erro de digitação. Então, beleza. Continuando para o próximo exemplo, não é? O mesmo esquema, nosso carbono de número 1 vai ser o carbono da função, então a gente tem como cadeia principal essa amarelinha aqui, ó. O metil, que é a minha ramificação em verde, ela vai estar ligada no penúltimo carbono, que seria o carbono de número 1, 2, 3, 4. No quinto carbono eu tenho metil. Então vai ficar para a gente 5-metil, ok? Hexanal, porque são 6 carbonos, ligação simples, e o al indicando que a função é aldeído para a gente, tá bom? Então a lógica é essa. Aqui eu tenho um aldeído, não é? Insaturado, nenhum problema, você vai encontrar na cadeia carbônica duplas, não é? Triplas, isso não é um problema para a gente, só não esqueçamos aqui, ó, que esse carboninho vermelho é o carbono de número 1, ele é o carbono funcional, e entre insaturação e entre função, a parte mais importante é sempre a função, tá ok? Então a cadeia principal para a gente vai ser essa em amarelinha aqui, ó, sendo o carboninho vermelho, né, o carbono de número 1. Então nós temos aqui 1, 2, 3, no terceiro carbono tem a dupla, 4, 5, 6. Então isso para a gente vai ser o X3N-nal, tá ok? Eu não preciso dizer que o aldeído está no primeiro carbono, porque já está subentendido, ele sempre lá estará. Tá bom? Então, mas a insaturação aqui eu preciso dizer onde ela está. Essa dupla, ela poderia estar em um lugar diferente dentro da minha cadeia. Ok? E por último, não é? Aqui, não se esqueçam, não é? O carbono da função é o carbono mais importante, cadê ele? Aqui em vermelhinho, tá bom? E a cadeia principal tem que ser a maior extensão que eu conseguir pegar. Mas, vocês estão percebendo que existe dupla. Então, a dupla tem que estar dentro dessa cadeia principal também, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a maior extensão que eu tenho é exatamente essa, com a dupla dentro dela, tá bom? E o grupinho que nós temos aqui como grupo ligante, que é o mesmo que apareceu no segundo exemplo lá, ó, que é o grupinho etil, beleza? Então, nós vamos ter aqui o etil no primeiro, no segundo, no terceiro carbono tem o etil. E no quarto carbono, a dupla se inicia. Então, esse composto vai ser para a gente, né, o 3-etil, aqui em laranja, ok? X, 1, 2, 3, não é? 4N, não, tá ok? X de 6 carbonos, não é? 4N indica a posição da dupla ligação, tá ok? Então são essas as regrinhas que a gente vai usar para nomear os aldeídos. Galera, nada de diferente em relação ao que a gente já viu para as outras funções, tá legal? Então, o que nós vamos ter de variável em termos de nomenclatura, principalmente vai ser o sufixo, que é a terminação do meu nome, tá? Claro, algumas funçõezinhas vão ter uma nomenclatura um pouco mais requintada, mas a grande maioria vai obedecer ao mesmo conjunto de regras, tá bom? Então, lá vamos nós. Ai, meu Deus, olha o tamanho do aldeído. E daí, não é? O carbono funcional é este carboninho vermelho e eu vou pegar a maior extensão a partir dele. Tá ok? Então, aqui ó, em amarelo, essa é a minha cadeia principal, tá ok? Ela é a maior extensão que eu consigo pegar aqui dentro, tá ok? Não tem nenhuma com um tamanho igual a esse. E aí, quais são os grupinhos que a gente tem? Vamos lá, aqui ó. Em verde, o grupinho metil, já apareceu milhões de vezes, não é? Em laranja, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar em azulzinho. Em azulzinho aqui, ó, eu vou colocar o grupinho isopropil. Não se esqueçam, tem 3 carbonos, eu estou usando o carbono do meio para me ligar à cadeia principal. E aqui, em roxinho, vocês estão percebendo que eu tenho o núcleo benzênico como ramificação dentro de uma cadeia principal. Quando o benzeno não é a cadeia principal e é sim a minha ramificação, ele é chamado de fenil,
tá bom? Esses grupinhos ligantes, eles estão presentes lá na tabelinha, quando nós começamos a nomear hidrocarbonetos, beleza? Então, nós vamos começar a contar do carbono vermelho. Carbono 1, carbono 2, no terceiro carbono tem fenil, 4, no quinto tem o isopropil e no sexto tem o metil. Eu só não posso esquecer que esses grupos devem ser citados em ordem alfabética, beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 fenil, 5 isopropil, 6 metil octanal. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos na minha cadeia principal em amarelo. Beleza? Então a lógica é essa. Os compostos se tornam maiores, mais ramificados, com ramificações das mais variadas, mas a regra não muda para o pequenininho nem para o grandão. Tá bom? Então não assusta com o tamanho não, tá ok? Vocês vão perceber que as regras são as mesmas. Beleza. Vamos para o próximo. Né? Aqui o meu carboninho funcional é o carbono vermelho e a cadeia principal é essa cadeia na qual eu pego os dois, né, as duas insaturações. Existem duas duplas nessa cadeia amarelinha, tá bom? E aqui as ramificações que a gente tem, aqui ó, em verde embaixo é o grupinho metil e aqui também, né, mais à esquerda, 2 grupos metil estão presentes na minha cadeia. Tá bom? Então, primeiro, segundo, no terceiro carbono tem metil, quarto, quinto, sexto, no sétimo carbono tem metil. Beleza? Então, 3 e 7. Legal. Agora as duplas. A primeira dupla começa no segundo carbono, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto carbono eu tenho a segunda dupla. Tá bom? Então, o nome desse composto vai ficar para a gente 3,7 de metil, indicando as posições dos grupos ligantes. Octa, que são 8 carbonos, tá? 2,6 de enal, tá ok? 2,6 de en indicam as posições das duplas. E o al de aldeído, portanto, esse é o nome do nosso composto, ok? Finalizamos essa estruturinha. E vocês vão perceber que nesse exemplo e no próximo, eu tenho 2 grupos aldeídos, tá ok? E eles, gente, conforme nós já vimos, eles sempre estarão na ponta, tá bom? Então, esse aldeído aqui, ó, ele está na pontinha e o outro também está na pontinha, não é? Então, nós temos na cadeia 3 carbonos, tá? Aqui em amarelo. A minha cadeia tem 3 carbonos, pegando os 2 vermelhinhos, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos simplesmente, não é, indicar, não é, quantos aldeídos existem nas pontas, usando o prefixo di-al, ou seja, di2, aldeídos. Então, aqui nós temos o propano-dial, ou seja, são 3 carbonos. Se eu estou dizendo que é um dial, quer dizer que na ponta da esquerda e na ponta da direita existem 2 carbonilas ligadas ao hidrogênio, tá bom? Identificando a função aldeído. E se eu tivesse 3, Cris? Aí nós não vamos nomear esses compostos, porque obrigatoriamente um desses carboninhos seria um grupo ligante, tá? E nós não vamos nomear, ok? Seria um carbaldeído. Então, ficamos de fora nesse caso, tá ok? Beleza. E o próximo, não é? Um composto no qual eu tenho dentro dessa cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, sendo as 2 pontas de um aldeído. Portanto, esse é o pentanodial, beleza? É assim que nós vamos nomear, caso mais de um pedacinho funcional, né, esteja presente, ok? Sendo aldeídos nesse caso, tá? Então, vamos para as cetoninhas. Cetonas e aldeídos são compostos estruturalmente parecidos. O comportamento químico e o comportamento físico dos aldeídos é muito parecido, tá ok? Claro que eles apresentam algumas diferenças quanto ao comportamento químico, não é? São funções distintas, mas muitas vezes quando a gente pega os aldeídos para serem estudados e as cetonas para serem estudadas, elas são trabalhadas juntas, não é? Nos materiais didáticos, não é? Exatamente por causa da semelhança que existe. Tá ok? Em relação às propriedades. Então, cetonas, nós vamos também encontrar o grupinho carbonila, que é o seu dupla O. Isso aqui vai aparecer em muitas funções, conforme eu citei, tá ok? Mas, diferentemente dos aldeídos, no qual a carbonila é primária, no caso das cetoninhas, essa carbonila ela vai ser secundária. O que isso quer dizer? Que obrigatoriamente eu vou ter carbono à esquerda e carbono à direita dessa carbonila.
tá bom? Esses grupinhos R1 e R2 aqui, eles podem ser grupos alifáticos ou aromáticos. Isso não vai fazer a menor diferença para a gente, tá? Então, existem formas distintas, inclusive, de nomear as cetonas. Vocês vão perceber que em alguns exemplos eu vou usar uma nomenclatura, em alguns exemplos eu vou usar outra, mas ambas são equivalentes e ambas, né, são absolutamente aceitas. As cetonas, quando forem, né, nomeadas, elas vão terminar em ona, tá ok? Aldeído termina em al, cetona termina em ona, tá bom? Então a gente pode nomear as cetonas das seguintes formas. A gente pode usar todas as regrinhas que nós já usamos e colocar a ona na terminação, tá ok? Ou, como eu vou fazer em alguns casos, eu posso citar esses grupos R's aqui, ó, esse grupo R1 e esse grupo R2. Eu cito esses grupos, R1 e R2, tá? Em ordem alfabética, não é? Com a terminação cetona, não é? Isso quer dizer que esses grupinhos estariam ligados ao C dupla O. Tá legal? Então vocês vão ver que em alguns casos eu vou fazer isso. Vamos lá, aqui ó. Aqui, não é? O carbono funcional está em amarelo, ok? Nós vamos pegar a cadeia carbônica mais extensa, que é essa, né? Não tem nem ramificação nesse caso, mas eu não posso esquecer. Esse C dupla O, ele pode se movimentar dentro dessa cadeia, ou seja, melhor dizendo, ele poderia estar em uma posição diferente da posição na qual ele está. Então, nós vamos numerar a cadeia, identificar onde o C dupla O está, usando, né, um número adequado para isso, como fizemos em outras funções. Então, começando a contar, né, do carbono mais próximo do C dupla O, que obrigatoriamente seria para a gente esse carboninho aqui em vermelho. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 carbonos e no terceiro a C dupla O está presente. Então, essa seria a hexan 3-ona, tá ok? As regras são as mesmas, gente. O que o 3-ona está me dizendo? Que no terceiro carbono eu tenho uma carbonila. Simplesmente isso, tá bom? O próximo composto, olha lá. A cadeia principal vai ser a maior, né? Vai ser essa amarelinha. O carbono de número 1 vai ser esse carbono vermelho, que é mais perto da função. E eu percebo que no terceiro carbono existe um grupinho metil ligado, não é? Então nós temos aqui o 3-metil, pentan 2-ona. O 3-metil indica a posição da ramificação, não é? E o 2-ona indica onde a carbonila está presente, beleza? Então, vamos lá. Próximo compostozinho aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? Na minha cadeia principal. E eu tenho aqui o metil presente, em laranjinha, né? Que eu usei ali do outro lado. Eu tenho o metil ligado, ok? A gente, aqui todo mundo concorda que não existe uma outra possibilidade para a posição do grupo metil, não é? Se o metil for para o carbono da esquerda, ok? Que é o CH3 aqui, ó, ou for lá para a pontinha do CH3 da direita, ele viraria a cadeia principal. Então aqui não há necessidade de eu colocar um número, porque só existe essa posição, tá bom? Então esse aqui é o metilbutanona, tá ok? Fechamos esse compostozinho. O próximo, eu já percebo que eu tenho duas carbonilas cetônicas, tá legal? Gente, vamos pegar a cadeia na qual os dois carboninhos do C dupla O estão presentes, ok? Tá ali em amarelo. E eu vou começar a numerar da pontinha mais perto da primeira carbonila, que nesse caso é a pontinha aqui, ó, da minha direita. Então, 1, 2, 3, 4. Então, no 2 e no 4 tem carbonila. 5, 6 carbonos. Então, aqui é a hexano 2,4-diona. 2,4-diona quer dizer que eu tenho duas cetonas, duas carbonilas, né? Nas posições de número 2 e posição de número 4. Tá bom? Então, é assim que nós vamos fazer. Aqui a mesma coisa, não é? Selecionando a cadeia principal, pum, 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 pum. Ok? Começando do carbono mais próximo à carbonila, tanto faz, porque pela esquerda e pela direita, não é? A carbonila estaria no segundo carbono, então eu vou começar aqui da direita. Ó. Nessa bolinha vermelha seria o 1, no 2, 3, 4, 5. 6. Então, no 2 e no 5 existem carbonilas. Então, essa aqui seria a hexano 2,5-diona. Tá ok? Fechamos. Próximo composto. Ai, Jesus. Um composto um pouquinho maior. Nenhum problema.
tá bom? A lógica é absolutamente a mesma. Vamos selecionar aqui a cadeia na qual, nesse caso, as duas carbonilas estão presentes, tá ok? Que é essa cadeiazinha em amarelo. E eu percebo, não é, que existe um grupinho ligante aqui, que é o grupo isopropil, tá ok? Que é esse grupinho em azul. E aí nós vamos começar a numerar a cadeia da pontinha mais próxima à ramificação, desculpa, à função, e nesse caso, tanto faz, né? As duas carbonilas, começando pela esquerda ou pela direita, estarão na posição de número 2, e a ramificação está exatamente no carbono do meio. Então, eu vou começar aqui pela direita, desculpa, pela esquerda. Carbono 1, né? Carbono 2, no terceiro carbono eu tenho o grupinho isopropil ligado, tá ok? E aqui na cadeia principal, pentano 2, 4, diona, não é? Igualzinho nós nomeamos os compostos anteriores. Então, está nomeado. 3 isopropil, pentano 2, 4, diona. Beleza? Fechou. Tá bom? Então, vocês estão percebendo que nomear aldeído e nomear acetona é algo muito próximo. Próximo. Agora sim, eu vou usar a segunda variável. Não é? Eu vou deixar a carbonila quietinha aqui, ó, em verde. Não vou mexer nela. Tá ok? E agora sim, quais são os dois grupos R's, à esquerda e à direita, ligados à carbonila? Na direita, nós temos o grupinho etil aqui em laranja, ó, e na esquerda, em azulzinho, eu tenho aqui, ó, o grupinho fenil. Né? Esse grupinho já apareceu para a gente. Então eu tenho fenil e etil ligados à carbonila. Basta citar esses grupos em ordem alfabética. Etil e fenil, o etil vem primeiro. Então nós vamos ter etil, fenil, cetona. Tá ok? É uma outra forma de nomear esses compostos. Quando a gente tem compostos, né, um pouco mais difíceis de serem nomeados usando essa regrinha, né, que eu nomeei os dois compostozinhos da esquerda, eu posso usar a citação dos grupos. Tá legal? Sem problema nenhum, tá bom? Isso facilita um pouquinho a nossa vida, tendo duas possibilidades. Agora, eu tenho aqui a cadeia principal, ó, a cadeia na qual os carbonos funcionais estão presentes, ok? E eu percebo que existe aqui o grupinho fenil ligado à cadeia principal, não é? E ligado em qual carbono dessa cadeia? Ligado na primeira carbonila, que é exatamente essa carbonila aqui, ó, na qual eu tenho uma bolinha vermelha, tá bom? Então, esse carbono vermelho é o carbono de número 1 na cadeia principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. São 5 carbonos. E ligado ao primeiro carbono, eu tenho o grupinho fenil, tá bom? Então, seria pra gente um fenil, ok? Pentano 1,4 diona, que seriam as posições das carbonilas na cadeia principal, tá ok? Nesse caso, gente, eu posso ter uma carbonila na ponta, ok? Mas percebam que existe ali um grupo R ligado àquela carbonila, de tal forma que a carbonila cetônica continua sendo secundária, beleza? Então, vamos lá. Aqui, mesmo esquema, ó, cadeia principal, ela vai ter a carbonila, aqui, ó, cadeiazinha principal, pegou a dupla e você para, tá? Gente, ou a cadeia principal é a fechada, ou a cadeia principal é a aberta, tá bom? Não peguem a aberta e a fechada como se fossem uma coisa só, não, beleza? Então, se a parte aberta é a principal, o ciclo é a ramificação. E aqui a gente sabe, esse ciclo acabou de aparecer, né? Esse grupinho aqui é o grupinho fenil. E vamos lá. Carbono 1, carbono 2 está a cetoninha. Carbono 3 eu tenho a dupla. No carbono 4 eu tenho o grupinho metil em verde. E no carbono 5 eu tenho o grupinho fenil. Tá bom? Citando em ordem alfabética fenil e metil vem primeiro. Então, 5, fenil. 4, metil. Pente, que é a extensão amarela. 3N, 2-ona. O 3 é da dupla, o 2 é da cetona. Beleza? Então eu vou usar exatamente essa lógica. E aqui, cetonas cíclicas vão aparecer para a gente. Não podemos esquecer que, sendo um ciclo, o carbono da função é o carbono de número 1. Então você não precisa dizer
absolutamente nada, tá ok? Se eu tenho cetona no ciclo, aquele carbono é o número 1 para a gente. Então, essa aqui é a ciclopentanona, simplesmente isso, tá bom? O próximo, um ciclo com 6 carbonos, seria a ciclohexanona, tá bom? A lógica é a mesma. E agora sim, a cetonia não preciso indicar a sua posição, mas eu preciso indicar a posição do grupo metil. Sabendo-se que o vermelho aqui, ó, é o de número 1, claro, o metil aqui vai ser o de número 2 para a gente, tá legal? Então, nós vamos ter aqui 2-metil ciclohexanona, conforme a gente acabou de ver no exemplo superior, tá bom? Então, é isso, gente, não tem segredo demais para nomear cetonas, não, tá? Então, estamos quase acabando. Aqui, ó. A cadeia principal, não é? Claro, vai ser a cadeia na qual eu tenho uma função, que é essa aqui, ó, ok? Que é a ciclohexanona. E sabemos, a carbonila é o carbono de número 1 e, portanto, no carbono de número 2 eu tenho esse grupinho. Que grupo é esse, hein? Ele está na nossa tabelinha de grupos ligantes. Não é? É um grupo no qual eu tenho um carbono, CH2, e o anel aromático. Vocês percebem que a valência que conecta o grupo ligante à cadeia principal em amarelo, ela está no CH2 e não no anel. Esse grupinho é o grupinho benzil, tá bom? Guardem ele, ele é importante para a gente. Então, aqui eu tenho 2-benzil ciclohexanona, tá ok? Então, o que era talvez trabalhoso nesse exemplo é conhecer o grupinho benzil. Se não lembrarem, gente, não esquenta. Vocês vão à tabelinha de grupos ligantes, peguem esse grupinho e façam a nomenclatura. Vocês vão ter que consultar tabelas, né? E essa é uma delas, muitas vezes, tá bom? Beleza. Aqui, não é? Cadeia principal é o ciclo para a gente, onde o C-O está presente. A acetoninha, carbonila aqui, ó, é o carbono de número 1. E claro que eu vou começar a numerar para baixo para que os grupos ligantes recebam os menores números. Esse grupinho, não é? Em azulzinho, já apareceu muitas vezes, que é o grupo isopropil. Ele está no segundo carbono. E lá em cima, gente, o metil estaria no carbono de número 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome fica para a gente 2-isopropil, 5-metil, ciclohexanona. Tá ok? E só para a gente fechar, né? Se eu tiver duas carbonilas, claro, uma delas vai estar no carbono de número 1, a outra vai receber o menor número que eu puder. Então, se eu der a essa o número 1, eu vou dar a outra o número 3. E, portanto, o metil estando no meio seria o carbono de número 2. Esse, para a gente, é o 2-metil ciclohexano 1,3-diona, que são as posições das carbonilas lá dentro. Ok? Então é isso, galerinha. Bons estudos para vocês, não é? Mais funções em breve estarão disponíveis. Se dediquem aos treinamentos, aos exercícios, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou estar à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.